Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Pontinho e muito bem-vindos a mais uma temporada do Conectividade. Nesse episódio de estreia, vamos receber ela, que é de Lagoa Santa, Minas Gerais. Estou falando da Alessandra Vizentim. Oi! Olá, Pontinho! Que alegria! Finalmente a gente conseguiu se reunir, tá aqui juntinho nessa conectividade pra gente conversar, bater um papo. Olá, você que tá aí também, ouvindo a gente, se interessando pela arte de contar histórias, pelos contadores de histórias. Sejam bem-vindos, viu? Espero que vocês gostem. Bom demais, ó. Quero saber como você começou a contar histórias, como você entrou nesse universo dos contos, das histórias. Pontinho, eu costumo brincar e falar que eu acho que eu comecei a contar histórias desde quando eu comecei a falar. Eu sempre gostei de contar histórias. Eu contava histórias para as crianças menores do prédio onde eu morava, eu contava histórias para as minhas primas menores e quando eu comecei a contar histórias de maneira profissional, eu vinha de um serviço público, eu pedi exoneração do meu cargo, eu não vivia feliz e eu queria voltar a fazer arte, fazer teatro, né? Que era o que me deixava muito feliz. Então eu vi uma propaganda de um curso de formação de contadores de histórias. Aí eu pensei assim cá comigo: existe um curso para contar histórias? Eu conto história a minha vida inteira. E aí eu me inscrevi, fui lá fazer o curso e quando eu coloquei o pé no Instituto Cultural Aletria, que foi onde eu fui fazer essa primeira formação, eu pensei assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Meu coração ficou aquecido naquele lugar, sabe? E foi então, em 2011, que eu comecei a contar histórias profissionalmente, a partir desse primeiro curso de formação que eu fiz. Na época era um curso de 3 semestres e já no primeiro semestre eles começaram a me indicar um monte de trabalhos e eu comecei a contar histórias. E de lá pra cá eu nunca mais parei. Hoje eu trabalho exclusivamente com a contação de histórias. E para você, qual é o sentimento assim de trabalhar para o público infantil, de produzir, de criar e contar histórias para criança? Eu tenho verdadeira paixão pelas crianças. O meu trabalho de contação de histórias para as crianças é um trabalho bem consistente, bem gostoso, que eu tenho um prazer enorme de fazer. E eu me divirto com elas, sabe? Assim, eu me entrego para elas, elas se entregam para mim. É muito gostoso. Mas eu também conto histórias para adultos, né? Eu não sei se você sabe, eu trabalho nas empresas com fortalecimentos de equipe, contando histórias também. Então a empresa quer transmitir uma determinada mensagem para o seu funcionário, né, para os seus colaboradores. Eu vou lá, escolho uma história ou de tradição ou uma história literária e transmito aquela mensagem através das histórias. E uma outra coisa também que eu amo fazer, que são as histórias das próprias empresas. Então muitas vezes a empresa me contrata para eu escrever a história da empresa e contar aquela história em algum evento. É um trabalho que eu amo fazer. E além disso também os casamentos. Eu faço celebrações de casamentos baseadas, né? O roteiro da celebração é baseado na história de amor do casal. Em como aquele amor surgiu, como aquele amor foi construído, onde aquele amor está, aonde aquele amor quer chegar. Então, assim, embora o meu trabalho com as crianças seja um trabalho muito forte, muito consistente, essas outras 2 linhas de atuação do meu trabalho também são muito importantes, são muito gostosas. Se você me perguntar qual que eu prefiro fazer, eu não sei te responder, porque eu adoro as 3 principais linhas de atuação, né, dentro da contação de histórias que eu desenvolvo. Você tem noção de quantos livros você já leu ou teria algum livro mais especial que você leu, gostou e gostaria de indicar até para que a gente possa também acompanhar? Ô Pontinho, vou falar pra você igual aquele meme. Você tá doido? É claro que eu não faço ideia de quantos livros eu já li na minha vida. Mas eu sei que foram muitos, muitos, muitos. E que eu continuo lendo e eu vou continuar lendo. Porque se tem uma coisa que eu gosto muito, é de ler. E assim, os meus livros preferidos, eu também acho difícil dizer.
Porque eu acho que em cada fase da nossa vida a gente tem um livro preferido, né? Então na infância eu tenho lá os livros que eu já falei que me marcaram, que foram da coleção Gato e o Rato, da Marie-France Deliard de França. Depois, quando eu cresci muito, um livro que eu amava demais era O Menino do Dedo Verde. E por aí vai. Em cada momento da nossa vida, né? Quando eu era adolescente, eu fiquei assim alucinada com uma série que chama Deixados para Trás. É uma coleção de 7 livros. Então, assim, a gente vai passando com o tempo. Hoje eu posso dizer para você, assim, as minhas histórias que eu mais gosto de contar. Eu adoro contar a história do pote vazio, né? Que também é conhecida como a semente da verdade. E eu adoro contar também a grande fábrica de palavras, a bruxa que gostava de tudo preto. Então, assim, a gente vai em cada momento se colocando e colocando, né, o nosso amor ali no que a gente faz em cada época, em cada momento da nossa vida. Ó, eu quero que você responda logo de cara. Quando falamos de tempos de infância, qual é a primeira lembrança que vem assim na tua memória? Pontinho, quando você me pergunta assim das minhas primeiras lembranças, né, que vem à minha mente quando eu falo da minha infância, eu acho que são as pessoas que viviam lá na rua onde eu morava. As crianças que viviam comigo, as pessoas que fizeram parte da minha infância, o lugar onde eu vivia, o lugar onde eu morava. Inclusive eu tenho um espetáculo que chama Lá na Rua Onde Eu Morava, que eu trago histórias reais, assim, falo das pessoas que viviam lá. E foi muito interessante que quando eu fui construir esse espetáculo, eu conversei com os meus amigos de infância, pedi referências para eles, lembranças, e foi uma coisa muito boa, muito gostosa de reviver. E é um espetáculo tão bonito porque eu trago essas recordações, eu trago, é claro que eu mesclo ali ficção com realidade, mas eu trago muito da essência dessa infância, do que eu vivia lá na rua onde eu morava. E já aconteceu com você alguma situação assim inusitada ou um mico durante alguma apresentação? Ah, mico grande assim, eu acho que eu nunca passei, não. De vez em quando cai meu laço da cabeça, de vez em quando um menino fala alguma coisa engraçada no meio da apresentação, mas grandes micos assim, não. Mas situações interessantes e que fazem a gente pensar. Aconteceram várias, assim. Então, assim, recentemente eu tenho ouvido muito, e eu ouvi muito durante o mês de outubro, nas apresentações do Dia das Crianças, e tenho ouvido agora nas apresentações de Natal. As crianças me pedem para eu levar elas para minha casa, trazer, né, no caso que eu tô aqui hoje. Ou então elas falam assim comigo: eu vou te levar para minha casa, hein? E foi tão interessante, eu fiz até uma postagem sobre isso, desse comentário das crianças. Mas eu também adoro um comentário que uma vez eu fui me apresentar numa escola. E eu acho que assim, era uma escola muito carente, de uma cidade muito carente também da região metropolitana de Belo Horizonte. E foi uma apresentação bonita, né? Bem mágica, bem encantada, como são as apresentações de contação de histórias. E aí, ao final, uma menina veio falar assim comigo e ela virou para mim e perguntou assim: você é da Disney? Porque eu achei que para ela aquilo tinha sido tão mágico, tão encantado. E aí elas associam tudo que é mágico e encantado à Disney, né? E ela veio me perguntar se eu era da Disney. Eu achei isso tão, mas tão interessante. E ficou marcado, assim, em mim essa história, sabe? Qual o maior desafio da sua profissão? Eu acho que, assim, o maior desafio da minha profissão, né? O maior desafio do contador de histórias que eu vejo em mim é o reconhecimento da profissão enquanto profissão. Porque muitas pessoas se assustam quando eu falo que eu sou uma contadora de histórias, muitas pessoas não entendem, não sabem o que é, muitas pessoas não enxergam como um trabalho. Então, a quantidade de pessoas que pedem apresentações voluntárias, que não enxergam aquilo como um trabalho, é muito grande. Então, eu acho que o meu maior desafio é isso, mas eu tenho me colocado de uma maneira muito profissional no mercado. Então, cada vez menos isso tem acontecido e cada vez mais eu deixo isso como uma marca. Eu falo o tempo todo que é o meu trabalho e eu falo que eu trabalho exclusivamente com a contação de histórias. E como eu mostro, assim, tudo que eu faço dentro da contação de histórias, as oficinas que eu dou, os cursos, né, as viagens que eu faço para me apresentar fora.
Os prêmios, eu recebi o Troféu Baobá como na primeira edição, como uma contadora de histórias, né, de reconhecimento, assim, isso foi muito importante para mim. Então, assim, eu acho que é ir plantando a sementinha e mostrando cada vez mais que isso é uma profissão e que a gente vive disso e que as outras pessoas, né, que não vivem da contação de histórias, que não têm a contação de histórias como a principal fonte de renda ali, entenda isso também, porque a gente também tem essa dificuldade dos próprios contadores de histórias, que às vezes não conseguem remunerar adequadamente ou que não remuneram o ofício porque não precisam, né? Porque tem outras fontes de renda. Então eu acho que isso é uma questão para a gente estar sempre ligado, para a gente estar sempre antenado. E eu vejo que isso acontece com os artistas de maneira geral, né? O músico que me acompanha também fala que isso é uma constante na parte musical. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre ligado e mostrando que o nosso trabalho é esse e firmando mesmo, né, o nosso compromisso com a nossa profissão. E o que eu digo assim, e deixo muito de dica para as pessoas que estão começando, e falo muito sobre isso nos meus cursos, é entender a nossa profissão como uma profissão e se profissionalizar de fato. Então, ter o seu MEI, né, para quem é MEI, e para poder emitir as notas fiscais, para poder se colocar. Então, assim, sair dessa coisa que não é uma profissão, né, que não é enxergada como uma profissão, porque não tem ali a regularização de uma profissão. Então, é tentar ao máximo se colocar como uma profissão regulamentada, como uma profissão regularizada. Alessandra, para você, o que é ser criança? Ser criança, para mim, é nunca perder a magia, é nunca perder o encantamento pelas pequenas coisas. E eu achei interessante você me perguntar isso, porque quando as pessoas me perguntam quantos anos eu tenho, eu costumo falar que eu tenho várias idades. Eu tenho uma idade na certidão, eu tenho uma idade na cabeça, eu tenho uma idade no corpo, eu tenho uma idade contando histórias para as crianças, eu tenho uma idade contando histórias para os adultos. E esses dias, há pouco tempo, assim que eu acabei uma apresentação, o menino virou para mim e falou assim: "Você é criança?" E eu achei aquilo assim tão perfeito, mas tão perfeito, porque ele me vê ali como um adulto, numa postura de diferença de adulto para criança, mas ao mesmo tempo transmitindo o encantamento e o deslumbre da criança, que eu acho que ser criança é ser deslumbrado com as coisas. Nosso papo tá chegando no final, mas eu quero agradecer a você, Alessandra, por ter topado, aceitou esse convite, bateu esse papo muito legal com a gente. Obrigado, viu? Mas já acabou, Pontinho! A gente tinha muito mais para conversar, eu acho que a gente fica muito mais tempo aqui ainda, né? Mas outro dia a gente conversa mais. Queria agradecer demais o convite, falar que eu me senti muito honrada de estar aqui com você. E também mandar um beijo muito grande para quem está ouvindo, para quem está curtindo, para quem está acompanhando o nosso trabalho. Pontinho, eu não sei se você costuma deixar aí, mas eu vou deixar o meu Instagram, é o @alessandra.vizentim. Gostou dessa entrevista? Curtiu o meu trabalho? Vai lá, segue a gente, acompanha, que é sempre importante pra gente. Eu falo que nesse mundo das redes sociais, cada seguidor ali que acompanha o nosso trabalho é um aplauso que a gente recebe enquanto artista. Então, Pontinho, um beijo muito grande. Espero que em breve a gente possa estar assim, ó, pertinho, cara a cara, e que a gente possa se abraçar forte. Espero te conhecer. Espero que a gente possa contar muitas histórias nesse mundão afora. Viu? Um grande beijo para você e para todo mundo. Tchau! Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E até a próxima Conectividade. Tchau!